Olá, Sérgio, aqui é o professor Herbert Santos falando com vocês. Vamos a essa aula do 8º ano, correção dos exercícios do livro do capítulo 3, nosso livro do dia de hoje, né? Que você na semana passada. Peguem o livro, acompanhem lá, eu vou ler as questões no livro, né? As respostas estão aqui na tela. Vamos lá então, acompanhem o livro. Primeiro, página 82, né? A gente tem um texto que a gente leu, vários gráficos e mapas que a gente tem lá para acompanhar, né? A partir disso, vamos responder algumas questões. Primeira questão, converse com os professores, lá, com o ensino. Responda a questão. Pense nos motivos mencionados e discuta as possíveis soluções, né, para os alunos terem evadido da sala de aula. Resposta. As principais causas para a evasão escolar são a pobreza, que leva ao trabalho infantil, né, e precoce, reprovação sucessiva, falta de motivação, gravidez na adolescência. São os principais que a gente viu no texto, né? Os principais motivos da evasão escolar. Segunda, faça um levantamento com seus colegas, né? Então, quais são as vantagens que uma pessoa com um nível de escolarização mais alto tem a procurar um emprego? As melhorias que um país pode alcançar investindo na educação, né? Então, a facilidade que a pessoa tem é a facilidade de ser no mercado de trabalho. Quanto mais qualificada, mais estudo ela tem, mais fácil ela conseguir um emprego que condiza com com seus estudos, né? E para o país, né? Quanto mais pessoas qualificadas tiverem, mais o país vai crescer economicamente e socialmente falando. É isso. Também aumentar a renda. A terceira, pessoal, é para você ler, né, algumas coisas e pesquisar seu interesse, né? E ela é totalmente pessoal. Você vai procurar os principais problemas da sua escola, né, como poderia diminuir a evasão escolar se ocorrer evasão escolar, né? Então, é uma pesquisa que tem que se fazer posteriormente. Vamos à página 83. Primeira questão novamente, né? Agora é a página 83, sem contar aquele texto lá que a gente leu. O que podemos saber sobre um país com base na análise dos indicadores sociais, né? Esses indicadores sociais revelam a condição social e econômica dos países, né? Então é isso que eles fazem. Segunda, né, responda. Letra A. O que é o IDH? O IDH é um Índice de Desenvolvimento Humano, usado pela ONU. Letra B. Para que é utilizado? É utilizado como uma das principais formas de medir o desenvolvimento dos países, né? No capitalismo que existe na sociedade, né? Então, vamos lá. Letra C. Quais as variáveis utilizadas para o IDH, né? Então, as três coisas que o IDH vai analisar em um país: saúde, educação, né? E a renda per capita, o PIB per capita, né? Então, a distribuição do produto interno bruto de um país, toda essa riqueza para a população, tá? Então, não basta ter o PIB alto, tem que ter distribuição para a população, certo? Então, existem países que têm economia forte, mas têm uma distribuição de renda fraca, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. Vamos à letra D. Em sua opinião, qual é a importância das informações fornecidas pelo IDH para os governos dos países, né? Então, o IDH permite entender os problemas sociais e econômicos de um país. Assim, o governo pode entender sua realidade e direcionar as políticas públicas para sanar esses problemas, né? Terceiro, observe as imagens a seguir e responda a pergunta em seu caderno, né? Então, tem duas imagens, né? A primeira, de pessoas procurando alimento no lixão, e a segunda, né, é de um hospital precário em algum lugar, certo? Então, a resposta: as imagens demonstram um ambiente com saneamento básico e saúde precária. Essas são as causas mais comuns de alta taxa de mortalidade e baixa esperança de vida e que afetam negativamente o DH na variável da saúde, né? Quarta, tem a tabela, né, e tem a pergunta. A tabela vai demonstrar, né, condições socioeconômicas de vários países, quatro países, né? Brasil, Chile, Filipinas e Uganda. Aí ele pergunta: qual é a relação entre os dados apresentados e as condições de vida da população desses países? Explique e identifique qual país entre os selecionados tem as piores condições, né? Então, pessoal, Uganda possui as piores condições indicadas na tabela, né? E tem pior saneamento básico, pior acesso à água potável, pior esperança de vida a nascer, né? Pior taxa de alfabetização e pior PIB.
Né? Então, como ele tem todas essas questões ligadas à saúde, né, à economia e à educação baixa, esse IDH vai ser baixo, certo? Vamos virar a página para a página 84 agora. Quinta questão. Pode-se afirmar que basta um país obter crescimento econômico para gerar desenvolvimento? Explique. Né? Não, pois o crescimento econômico aumenta a produção de bens oferecendo serviços e só afeta o PIB, né? A renda do PIB. E nem afeta a distribuição dele, PIB per capita, só o PIB. Necessário investimento na saúde e educação para melhorar a qualidade de vida e assim promover o real desenvolvimento do país. E assim aumentar o IDH. Sexta, muitos países têm características históricas análogas, né? Ou seja, parecidas, que os levam a desenvolver um ritmo de crescimento econômico e uma realidade social semelhantes. Um grupo de países que apresenta essas semelhanças é dos chamados países emergentes. Explica as características desse grupo e dê exemplos. Né? Então, tá lá no vídeo você da seguinte análise. Os países emergentes são países que receberam investimento industrial estrangeiro, multinacionais, e o que acarretou em um pequeno crescimento econômico, e se aproximaram dos países desenvolvidos tais como Brasil, Índia, China e Rússia. Né? São esses países aí. Sétima, duas imagens também agora do Brasil, né? A primeira é de São Luís, né? Numa favela, vamos dizer assim, lotada de lixo no chão, né? As casas de palafita suspensas um pouco acima do rio. Né? E a segunda imagem é de um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Então, letra A, descreva as imagens, acabei de escrever, né? Letra B, estabeleça relações entre as condições de vida desses lugares. Né? Então, as imagens demonstram a desigualdade presente no chamado desenvolvimento capitalista. Né? Tem que lembrar que isso leva, desenvolver o capitalismo leva ao acúmulo de capital e objetivo de lucro. Né? Então, isso, pessoal, quando você acumula capital, você está retirando a riqueza de um local, concentrando em outro. E isso, pessoal, leva a desigualdade. Né? Pode ser países desiguais, pode ser dentro do país, pode ter desigualdade, como é o Brasil. A desigualdade no Brasil é extremamente violenta. Letra C. Retome os dados da tabela da página 83 e compare o desenvolvimento e o progresso humano do Brasil com o desenvolvimento de outros países. Né? Então, os indicadores do Brasil, eles vinham aumentando, na verdade, né, na época do livro, agora estão diminuindo. Com essa posição de país emergente, né? Como o país é emergente, ele tende a crescer, não a diminuir. Página 85, oitava questão. Retoma o mapa na página 70 e responda as questões. Né? Que informações esse mapa apresenta? O mapa demonstra os valores do IDH dos países divididos em alto, médio e baixo, o mapa mundi. Letra B. Qual é o nível do IDH que predomina no continente sul-americano? Então, o nível de desenvolvimento do sul-americano predominantemente é alto, né? Porque acima de 500 já é alto. Então, a maioria dos países são emergentes, vamos dizer assim. Né? Então, eles têm entre 600 por aí. É a média deles. Letra C. Em qual continente os níveis de desenvolvimento predominantes são baixos? Quais são as consequências desses índices para a vida da população nesse continente? Né? Então, continente africano, né? Os indicadores de desenvolvimento humano, a expectativa de vida e escolaridade são baixos, beirando a precariedade. Isso precisa de melhorias, né, pessoal? Então, a gente falou sobre a África na nossa aula, né? Como historicamente ela foi explorada por outros países, né? E por isso que hoje concentra os IDHs mais baixos. Nona e última questão. Tem a tabela que vai demonstrar, né, o Brasil abastecimento de água e esgoto sanitário segundo as grandes regiões, né? Aquelas 5 que a gente viu. Primeiro tem o Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Letra A. Compare a porcentagem de domicílios com rede coletora nas grandes regiões do Brasil. Né? Então, a do Sudeste vai ter a maior distribuição e a do Norte vai ter a menor distribuição. Letra B. Quais são as regiões brasileiras com mais de 80% de domicílios em rede geral de abastecimento de água? Né? É a região Sudeste primeiro, depois vem a Sul e depois a Centro-Oeste. São as que tem mais altos, são essas três. Letra C. Em que medida as condições sanitárias de um país influenciam o DH? Né? A condição sanitária afeta diretamente a saúde, né? Então afeta por consequência o IDH.
Então, se você tem uma acessamento básico alto, você vai ter um DH mais alto. Se você tem baixo, vai ter um DH mais baixo. Tá, pessoal? Então, essa foi a nossa correção. Até a próxima.